Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Micael Cavalari de Oliveira, sejam muito bem-vindos ao meu primeiro curso de Física Básica para o Ensino Médio e Vestibulandos. Hoje é a nossa primeira aula, a gente irá trabalhar com análise dimensional, né? Análise dimensional é um assunto muito importante dentro da física, porque a partir dela você consegue fazer certas previsões matemáticas, ok? Certas previsões de expressões físicas, por assim dizer, beleza? Então você consegue determinar e ver a coerência, né? Se está fazendo sentido o que você está fazendo, o que você está escrevendo matematicamente, com aquilo que você está observando experimentalmente, beleza? Então a análise dimensional é muito importante, certo? Os físicos adoram utilizar isso daí para poder ter noção do que realmente está acontecendo. Bom, o que acontece, né? Essa aula vai ser dividida em duas aulas, então a aula de hoje e a aula de quinta-feira, que é a aula de número 2, que a gente trabalhará com outros dois tópicos, tudo bem? Eu dividi em 4 tópicos, né? 2 tópicos para essa aula e 2 tópicos para a próxima aula. Bom, o que acontece? A análise dimensional, antes da gente entrar no que é análise dimensional, a gente tem que se perguntar o que é grandeza, tudo bem? Mas antes ainda, vamos ver o conteúdo programático de hoje, né? De hoje e de quinta também. Vamos lá então. Conteúdo programático, né? Hoje a gente basicamente vai ver sobre expressões, sobre grandezas físicas fundamentais e derivadas e expressões dimensionais, tudo bem? São os 2 tópicos que a gente irá trabalhar hoje, sendo que expressões dimensionais é bastante importante a gente entender. O terceiro tópico será a homogeneidade dimensional, que será trabalhado posteriormente, e previsão de expressões físicas, ok? Que é o que eu estou falando aqui. Um exemplo aí que a gente vai trabalhar, que é um exemplo clássico, inclusive, é o pêndulo simples, ok? A gente vai demonstrar a equação do período de oscilação do pêndulo simples a partir da análise dimensional, ok? Então vamos lá então. A pergunta é, o que é grandeza? Né? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer antes de entrar nesse estudo, né? Então vamos lá. O que é grandeza? Grandeza nada mais é que tudo aquilo que pode ser medido. Então tudo aquilo que pode ser medido é classificado como grandeza, né? Existem 2 tipos, 2 grupos de grandezas. Essas grandezas elas podem ser escalares ou vetoriais. As grandezas escalares, elas basicamente precisam de apenas uma única informação isso, unidade de medida, para que faça sentido, ok? Na informação como um todo. Então, por exemplo, você tem lá massa, energia, temperatura. Se você vira e fala, eu estou com febre hoje, estou medindo 70 graus Celsius. Claro que a pessoa já estaria morta, mas a ideia é, eu dei uma informação, em seguida eu coloquei a unidade de medida, 70 graus Celsius, ok? Então, já é o suficiente, eu já entendi o que a pessoa quis dizer, ok? Que ela está muito quente, né? Então, isso implica que não precisa de mais nenhuma outra informação. Apenas essas 2 informações, né? Na verdade, a informação principal, né? O valor numérico e a unidade de medida. Já foi suficiente para eu entender. Por exemplo, aquela pista tem 100 metros. Eu sei quantos metros tem aquela pista. 100. 100 o quê? 100 metros. Ok? Não preciso de mais nenhuma informação. Essa é a ideia de grandeza escalar. Beleza? A grandeza vetorial, por outro lado, e é um assunto que a gente vai discutir mais para frente, com um pouquinho mais de detalhe, ela precisa de 3 informações. Ela precisa do valor numérico, da intensidade, ok? Na verdade, o valor numérico é a intensidade, ou módulo, né? Da direção, ok? E do sentido. Então, ela precisa dessas 3 informações. Da intensidade, módulo ou valor numérico, direção e sentido. Beleza? Para que seja satisfeito, né? Para eu entender de fato o que é. Por exemplo, velocidade, aceleração, força, por exemplo, 10 newtons. 10 newtons o quê? Ok, eu apliquei uma força de 10 newtons sobre a parede, não sei o que.
eu preciso de outras informações, eu preciso de orientações, direção e sentido. Isso eu vou discutir um pouquinho mais aprofundado lá na frente, tudo bem? Então vamos lá. Agora a gente entra de fato nos tópicos da nossa aula, que é o primeiro tópico, então, é a respeito de grandezas físicas fundamentais e derivadas. Bom, as grandezas físicas fundamentais são basicamente 5. Né? A gente tem o comprimento, a massa, o tempo, a temperatura e a intensidade de corrente elétrica. Ok? Elas não precisam de conceituação de outras, igual a gente vai ver para as derivadas. Tudo bem? Elas são independentes. É como se elas formassem uma base, ok? Para eu derivar as outras a partir delas. Tudo bem? Então vamos lá. As grandezas derivadas são grandezas que precisam dessa base para que elas existam, certo? Ou seja, são grandezas físicas que dependem de outras grandezas. Não necessariamente precisa ser das grandezas fundamentais, certo? Mas elas são as grandezas derivadas, elas precisam de outras grandezas para elas existirem, entre aspas, ok? Então vamos lá. Posso citar aqui exemplos como velocidade, aceleração, força, trabalho, energia, enfim, tem muitos exemplos aí e a gente vai ver alguns, ok? Expressões dimensionais. Esse segundo tópico, eu considero como sendo o mais importante, ok? Porque a partir de um produto, então você tem um produto de grandezas elevadas a um certo expoente, ok? Como representado aqui. Então você tem lá V igual a M, alfa, L elevado a beta, T elevado a gama. Você tem esse exemplo aqui. Então, eu posso escrever uma grandeza a partir dos produtos das grandezas base. Ok? Então eu posso escrever um produto de potências de bases e aí eu tenho as minhas bases, M, L, T, θ e I. Certo? Essa é a ideia. É exatamente o que está aqui, por exemplo. Isso aqui é só um exemplo, eu vou mostrar outros exemplos e explicar como que funciona na prática. Beleza. A gente tem então grandezas na mecânica, ok? Que é dada pelo sistema MLT, certo? Percebe que o θ e o I não entraram nesse camarada, porque não precisam, ok? Apenas com MLT você consegue definir a grandeza na mecânica, como por exemplo força, energia, trabalho, ok? Não tem problema, quantidade de movimento e por aí vai. Você tem a grandeza térmica, que aí depende desse θ, só que aí é θ elevado a alguma coisa. Percebe que todos estão elevados a alguma coisa, porque é um produto de potências, ok? Então eu tenho um produto de potências, eu consigo definir uma grandeza física, certo? Qualquer grandeza física pode ser escrita na forma de um produto de potência. Isso é muito importante a gente entender. E quem são as bases? É justamente elas que a gente vai utilizar, certo? E a gente tem também a grandeza elétrica, que depende de I, pode depender de θ e pode não depender de θ. Aí depende, assim como pode depender da massa. Aí depende da equação que você está analisando e por aí vai, ok? A gente tem duas observações a serem tratadas. A primeira é, quando você tem uma grandeza, uma potência de base M, por exemplo, você tem uma base M elevada a uma certa potência zero, né? Então M elevado a zero, isso é igual a 1, ok? Esse termo vai ser um elemento neutro, né? Então, o que eu quero dizer com isso é, se uma grandeza qualquer for independente do comprimento, por exemplo, poderia ser da massa, de qualquer outra coisa, a gente vai escrever essa expressão como sendo um certo, a base, né, que nesse caso é o comprimento, então a unidade de comprimento elevada a zero, ok? Porque não está dependendo dela, não depende dela, certo? É independente do comprimento. Assim, ela não precisa ser incluída, tudo bem? Porque 1 é elemento neutro, então não faz diferença, certo? E a segunda observação é com relação à dimensionalidade, né?
O que é a dimensionalidade? É todo elemento neutro que no domínio de um sistema dimensional apresenta dimensão unitária igual a 1. Por exemplo, logaritmo de um tal valor, constantes numéricas, seno de θ, seno de qualquer outro valor, ok? Cosseno, tangente, vai me dar um elemento neutro, que é 1, certo? Então não vai fazer, não depende ali, pro meu problema não vai, para minha análise dimensional não vai fazer diferença, eu posso ignorar, ok? Beleza, vamos ver como funciona de fato isso na prática. A prática pra gente é importante. Eu peguei aqui o exemplo da velocidade, né? Então vamos lá. O que a gente sabe sobre a velocidade? A velocidade é igual a um certo deslocamento, certo? Que eu vou chamar de Dzinho, dividido pelo tempo. Eu estou falando que velocidade é isso, certo? É a distância percorrida pelo tempo. Beleza. Eu sei que a distância, né, a unidade de distância vai ser o quê? Vai ser a unidade de comprimento. Ok? Então eu posso escrever desse jeito, que Dzinho tem unidade de comprimento L e tempo T. Tzão, né? Então essas são as minhas unidades que eu vou trabalhar. Bom, assim podemos reescrever Dzinho sobre Tzinho, né, como Dzinho vezes Tzinho elevado a menos 1. Né, que eu estou multiplicando pelo inverso de Tzinho. Isso posso fazer matematicamente, ok? Então, a gente pode observar o seguinte. A velocidade não tem massa. Então, a massa é meu elemento neutro. Então, vai ser a minha unidade de massa elevada a zero. Tudo bem? Vai ser exatamente isso. Dessa forma, eu tenho que Vzinho é igual a isso aqui, né? Como eu defini aqui em 2. Em 3 é isso. Em 4, eu vou escrever em termos de unidade de velocidade. Então, unidade de velocidade, a grandeza velocidade, é igual a grandeza de massa elevada a 0, vezes a grandeza de comprimento elevada a 1. Por que 1? Porque só está no 1 no expoente, certo? Na potência. E t elevada a menos 1. Ok? Que é menos 1 aqui. Então, vai ficar aqui a minha grandeza velocidade é igual a minha grandeza de comprimento vezes a minha grandeza de tempo elevada a menos 1. Ok? É definido desse jeito, então. Um outro exemplo é a aceleração. A gente sabe agora quanto que vale a grandeza de velocidade, certo? Que é a grandeza de comprimento vezes a grandeza de tempo elevado a menos 1. Tudo bem? E a gente sabe que a grandeza de tempo é igual à grandeza de tempo, né? Ok? Então, eu vou fazer essa substituição e aí eu tenho meu resultado. Tudo bem? Agora para a força, que é o meu terceiro exemplo. Força é igual a massa vezes a aceleração. Eu quero saber qual que é a grandeza da força em termos de unidade de comprimento, né? Unidades que seria grandezas de comprimento, grandeza de massa e grandeza de tempo, que formam o meu sistema MLT, que é o meu sistema na mecânica, né? Que é as grandezas na mecânica. Então, a grandeza de força, eu sei que a grandeza de aceleração é dada pela grandeza de comprimento vezes a grandeza de tempo elevado a menos 2, ok? Que foi o resultado obtido anteriormente. Eu sei que a grandeza de massa é a própria grandeza de massa, né, irmão? Tudo bem? Então, eu tenho que a grandeza de força é igual a grandeza de massa vezes a grandeza de comprimento vezes a grandeza de tempo elevado a menos 2. Tudo bem? Então, basicamente, eu fazer uma expressão dimensional é nessa ideia, ok? Agora eu vou dar alguns outros exemplos, né? Mas quem vai praticar é você. Você que está me assistindo. Eu quero que você determine qual é a expressão dimensional do trabalho, da energia cinética e da capacidade térmica. Eu sei que até então a gente não viu nenhuma dessas equações. A gente irá ver mais para frente, futuramente. Por isso, eu deixei a dica, né? Você vai utilizar essas expressões. Bom, eu quero saber então qual que é a grandeza
de trabalho, grandeza de energia cinética e grandeza de capacidade térmica. Para isso eu deixei aqui as dicas, né, como eu havia falado. E você sabe quanto que vale a grandeza de força, a grandeza de deslocamento, sabe que cosseno de θ é dimensional, pronto, resolve a grandeza de trabalho. Para a energia cinética você sabe qual que é a grandeza de m, sabe qual que é a grandeza de v, da velocidade, né, e da massa, pronto, resolve o problema. Aqui eu coloquei sendo que o meu Q, né, a minha grandeza de Q, que é a minha quantidade de energia, é igual à minha grandeza de energia. Tudo bem? Então você vai utilizar a mesma grandeza que você encontrar na B. E a grandeza de temperatura, que é a própria grandeza de temperatura. Certo? Resolve isso e aí deixe nos comentários. Bom, vocês observaram que até então eu não havia comentado a respeito. Eu apenas falei grandezas. Eu não citei qual que é a unidade de medida em específico. Eu não falei que é quilogramas, não falei que é gramas. A gente falou em grandezas, só que generalizou, né? A gente falou de grandezas em geral, né? Então, eu poderia substituir aquela grandeza de massa por grama, independente, né? O que acontece é que cada país adota um sistema de unidades, né? Então, existem diferentes sistemas de unidades. Mas, quando você vai escrever um artigo, ou resolver até mesmo algumas provas de vestibulares e tudo mais, o sistema que é adotado é o Sistema Internacional de Unidades, ok? Que é justamente uma padronização, para não virar uma bagunça. E cada um escrever o que for, entendeu? Coisas diferentes. E aí ter que fazer a conversão. Então, para evitar esse tipo de trabalho, né, foi adotado essa padronização. E aí, por isso, surgiu o Sistema Internacional de Unidades, né? E ao lado segue, né, a tabelinha ali com as padronizações, que é a seguinte. Para comprimento foi adotado o metro. Para a massa foi adotado o quilograma. Para o tempo, o segundo. Para a intensidade de corrente elétrica, o ampere. Para a temperatura, o Kelvin. Para a intensidade luminosa, o candela. E para a quantidade de matéria, o mol. Então, cada unidade que está aqui, né, é a que está no Sistema Internacional de Unidades. Então, todo artigo científico que é publicado, com certeza vai estar no Sistema Internacional de Unidades, ok? E basicamente é isso, certo? Então, a nossa primeira aula hoje foi uma aula mais tranquila, né? Não teve tanto exercício assim, teve lá as expressões dimensionais e tudo mais. É bom praticar, apesar de possivelmente não saber as equações e tudo mais, mas pratica aquelas 3 lá que já é o suficiente aí. Se você entendeu a ideia, já basta. Ao longo do curso, eu irei discutindo também, irei fazendo análise dimensional de cada equação que a gente for chegando, para vocês visualizarem o que né? Qual que é a aplicabilidade disso, né? E fora que a gente vai resolver mais alguns exercícios na próxima aula, né? E mostrar como que funcionaria, por exemplo, para prever certas expressões físicas. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção. Agradeço muito pela ajuda, pela força. Se puder, claro, deixa aquele like e se inscreve no canal para poder seguir aí a rotina, né? Que todas as terças e quintas teremos vídeos novos com aulas. Terá sequência, né? Que eu passei na aula passada. Mas basicamente é isso. Muito obrigado pela atenção e se inscreva-se, por favor, e deixa aquele like. É isso então, pessoal. Continuamos então na próxima aula. Até mais. Valeu!